Muito bem. Nós estamos aqui, assim, abrindo a porta, né, para um novo livro, para essa epístola de Paulo aos Efésios. E logo no início, esses dois primeiros versículos, basicamente já dá o resumo, o panorama geral daquilo que nós vamos, assim, daquilo que Paulo estava passando para aquela igreja. O homem, aqui o nosso apóstolo Paulo é o escritor da carta e os seus leitores são realmente, aqui diz, os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta, amados irmãos, ela traz, assim, um grande propósito desse homem, Paulo, era de compartilhar as revelações que Deus lhe deu. Revelações grandiosas, revelações maravilhosas. E até nós podemos ver aqui Paulo dizendo que Deus, né, revela, no versículo 9, olha, o mistério da sua vontade, a revelação do mistério da vontade de Deus, coisas grandiosas, né, celestiais. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, revelação do mistério da vontade de Deus. Também coisas grandiosas, eu coloquei assim, maravilhosas, né? Gloriosas, que vêm do céu. Chega no verso 18, diz assim, olha, revelação também da riqueza da sua glória. Não só o mistério da vontade de Deus, mas também as riquezas da glória de Deus. Não só as riquezas da glória de Deus, mas diz aqui no verso 19, olha, a suprema grandeza do seu poder, né? Veja, as grandezas, mistério da vontade de Deus, riquezas da glória de Deus, suprema grandeza do poder de Deus. E ele fala mais no capítulo 2 e no verso 7, diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, nós estamos adentrando em coisas grandiosas, né? Coisas eternas, coisas mesmo celestiais. E interessante que há uma também aqui principal até dessa carta, um mistério, até que o Paulo é escolhido para revelar, o mistério que ele diz aqui no capítulo 3, olha aqui, capítulo 3 e o versículo 9, a manifestar qual seja a dispensação do mistério, um mistério de Deus, que, olha, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, veja aonde nós estamos entrando, né? Então, precisamos realmente da graça de Deus, precisamos da revelação de Deus, para juntos, assim, podermos ser esclarecidos. Mas, desde já, Deus, né, já se revelou a nós pela sua vontade, revelou a sua riqueza da graça, do seu poder, como diz aqui, da grandeza, da sua graça, glória, enfim, e especialmente esse mistério. Mistério revelado ao mundo, né, que outrora estava mesmo oculto em Deus, desde os séculos. O Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16,
no finalzinho da carta, ele fala também aqui, olha, no verso 25: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. E amém. Então, olhando assim a grandiosidade que é essa revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escolheu, né, um homem, foi escolha dele, esse homem Paulo. E aqui logo no primeiro versículo ele diz: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, veja, por vontade de Deus, né? Foi a vontade de Deus. Então, e ele coloca aqui: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, foi da vontade de Deus, né, revelar a Paulo mistérios da sua vontade, mistérios da sua glória, mistérios da riqueza do seu poder, mistérios da riqueza da sua graça, mas principalmente, irmãos, o mistério que essa carta ela mostra, revelado, é a igreja, né? E que ele chama de uma igreja gloriosa. No capítulo 5 e no versículo 27, ele diz assim, olha: e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é tudo isso, né, que nós vamos assim, juntos aqui, olhar, vamos se deliciar. E o propósito dessa carta, né, que o apóstolo Paulo escreveu? Essas cartas, não só Efésios, mas Colossenses e outras, foram cartas escritas na prisão. Paulo, ele era prisioneiro ali em Roma e escreveu essa carta aos Efésios, lá pelo ano de 60, 61, por aí, não é? Cartas da prisão. Então, mesmo esse homem preso, ele demonstra, não é, uma preocupação com essa igreja aqui. Não só a igreja em Éfeso, e nós sabemos que essa cidade, ela era ali na região da Ásia Menor, e havia várias igrejas, e as cartas em particular, Paulo tinha o propósito que elas iam circular, né? Iam circular em todas as igrejas ali, e o propósito dele era o fortalecimento da fé desses homens, da fé dessa igreja, e da igreja de Deus, que ele chama até de santos, e ele ora. Nós vemos aqui uma oração, se você olhar no capítulo 3, e o versículo 14, olha a oração de Paulo, né? Ele diz assim, olha: por esta causa, e nós vamos ver que a causa era a igreja de Deus, ele diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes
compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E amém. Então a gente começa, né, a entrar em coisas grandiosas, em coisas profundas, entender a vontade de Deus, compreender o seu poder e principalmente o propósito para as nossas vidas. Então o Senhor Deus, né, coube ser da vontade dele revelar essas coisas não só à igreja, mas ao mundo inteiro. E é isso que nós vamos assim buscar, né? E eu peço mesmo aos irmãos que continuem orando para que nós possamos ser simples, claros, né? E que o entendimento, como Paulo queria que essa igreja ela se fortalecesse na graça, no conhecimento, na fé, e nós vamos ver na santidade, né? Porque algo grandioso e revelador, como nós vimos, um mistério oculto em Deus, né, desde os séculos, e que foi revelado. E nós vamos ver assim qual foi realmente esse mistério, né? Vamos lá, no capítulo 3, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, ele estava aprisionado, né? Por amor de vós, gentios. Então, o grande mistério que Deus revelou a Paulo, e através dele, que ele manifestasse ao mundo, a todo mundo, que gentios, né? Quem eram esses gentios? Era o povo que não era judeu. Povo de Deus era o povo judeu, e quem não era do povo de Deus era conhecido como os gentios, ou seja, o resto do mundo, né, da população mundial. E esse mistério era o quê? Que esses gentios, esse povo aqui, que outrora eram conhecidos, e nós vamos ver aqui, volte para o capítulo 2, e o versículo 11, como eles eram conhecidos, diz aqui, olha: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, eles eram chamados gentios, chamados de incircuncisão, ou seja, incircuncisos, porque a circuncisão era algo que Deus tinha ordenado, né, a Abraão a ser uma marca do povo judeu, do povo hebreu. Eles eram circuncidados, então quem não era gentio. Então diz aqui, olha, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, olha como era e era, né, a condição que se dos gentios, esse que Paulo na carne, por mãos humanas. Naquele sem tempo, Cristo, olha como era separados da e era, né, a de condição Israel, dos gentios, e estranho, esse que Paulo está as falando, alianças da promessa, sem e não Cristo, tendo esperança, separados da e comunidade sem Deus de Israel, nesse mundo, e estranho, então, quando as Paulo alianças das que Deus promessas, revelou um da mistério promessa, em relação e não a esse tendo povo, esperança, a esse povo gentil, e sem era Deus essa raça, nesse né? mundo.
Era um povo Então, que não era quando considerado Paulo tá dizendo povo que judeu. Deus revelou um mistério, Era um povo que em relação a esse não tinha povo, Cristo, a esse povo não gentil, tinha era comunidade, essa raça, né? não era povo Era um de povo Deus, que não era né? considerado Como separado povo judeu, da comunidade de Israel. era um povo que estranhos, não tinha não Cristo, tinham promessas não nenhuma, tinha comunidade, e diz aqui, não era povo de Deus, sem esperança né? nenhuma, separados e até da comunidade sem de Israel, Deus nesse estranhos, não não tinham isso, promessas nenhuma. mas veja E como esse diz povo aqui, andava, né? Paulo sem diz aqui, esperança olha, nenhuma, verso e até no capítulo 2, sem Deus nesse mundo. no versículo Não só 1, isso, diz assim, mas ele veja nos deu vida, como esse povo estando andava, vós né? mortos, Paulo diz aqui, em olha, delitos verso, e pecados. no capítulo Era 2, essa a condição desse versículo povo, né? 1, Todo diz assim, mesmo ele nos deu separado, vida, sem estando esperança, vós sem mortos, Cristo, sem aliança, em delitos sem e promessa, sem pecados. Deus, Era ainda mais essa a morto, condição desse povo, né? mortos, Todo mesmo em separados, delitos e sem pecados. esperança, sem E não Cristo, só mortos, sem aliança, né? sem Mas promessa, andando sem ainda. Deus, ainda Uma mais terrível condição. morto. Diz aqui, olha, andando Mortos, nos quais, aliás, nos delitos quais e andastes pecados. outrora, E não só mortos, segundo né? o curso deste mas andando mundo. ainda. Não só Uma segundo terrível o curso condição, do mundo, diz aqui, olha, mas andando nos seguindo quais, o curso do mundo. aliás, né? nos quais Diz andastes assim, olha, outrora, segundo o curso deste segundo mundo. o príncipe da Não só potestade segundo do o ar, curso do mundo, do espírito mas que agora atua nos seguindo filhos o da curso do desobediência, né? não só Diz assim, segundo, olha, mas também segundo seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não só entre segundo, os quais também, mas também todos nós seguindo andamos o outrora. príncipe da potestade E não do só ar, do espírito que segundo agora atua o curso nos do filhos da mundo, desobediência, e seguindo o curso entre do os mundo, quais também não só todos nós segundo o príncipe andamos da outrora. potestade do ar, E não mas só seguindo o príncipe da segundo potestade do o ar, curso do mas mundo, também diz aqui, e olha, seguindo o curso do mundo, e não seguindo, só né, segundo o as príncipe inclinações da nossa potestade do carne, ar, mas e fazendo seguindo o príncipe a da vontade potestade da do carne, ar, mas e dos também diz aqui, pensamentos. olha, E segundo éramos e por seguindo, natureza, né, as filhos da inclinações da ira, nossa carne, como também e fazendo os demais. a vontade Então, da carne um povo e dos mesmo, pensamentos. como a própria e descrição éramos aqui por da carta natureza diz, filhos o quê? da ira, como totalmente também arrasados, os demais, totalmente então, aniquilado, um povo desprezado. mesmo, como a Então, própria descrição Paulo vai aqui falar da carta diz, que Deus deu o quê? essa revelação desse Totalmente mistério arrasado, oculto, né? em Totalmente relação aniquilado, a esse povo aqui. desprezado. Então, Não é um povo, Paulo mesmo vai que seja falar chamado que de Deus gentil. deu Então, essa volte revelação lá, desse capítulo mistério 3 e oculto o versículo 2. em olha. relação Por a esta esse causa, povo aqui. Paulo, Não é um o prisioneiro povo, de mesmo Cristo, que seja chamado por amor de vós, gentil. Então gentios. volte lá, capítulo Descrevemos 3, quem no era esse versículo povo 2, gentil. olha. Por Olha, esta se é causa, que tendes ouvido Paulo, a o prisioneiro de respeito da Cristo, por amor de dispensação vós, da gentios, graça de Deus, descrevemos a mim quem era esse confiada povo gentil. para vós outros. Olha, se é que Então, tendes começa ouvido a revelar o a mistério que respeito Deus da, né, dispensou dispensou da ou graça seja, de Deus, é um ato de a mim confiada conceder, para vós outros. é um ato Então, mesmo de começa a revelar distribuir, o mistério que Deus, é um ato mesmo né, de dar, dispensou, que é da vontade ou de seja, Deus, que aprove é um ele ato dar, de, né, conceder, a sua é um ato maravilhosa mesmo graça. de distribuir, A é um Paulo, ato mesmo de que dar, confiou a Paulo, que é da vontade a, de Deus, né, que aprove ele é, dar, proclamar, né, a sua a esse povo gentil, maravilhosa graça. que diz aqui, olha, A verso quem? 3, Pois, a Paulo, segundo a Paulo, uma revelação, né, me foi dado proclamar a conhecer a esse o mistério povo gentil, esse que diz aqui, mistério olha, que verso Paulo 3, tá revelando, pois, né? o mistério, Segundo conforme uma revelação, escrevi há pouco, me foi dado resumidamente a conhecer então, o mistério, começa a revelar esse esse mistério que Paulo que está ele revelando, né? escreveu o há mistério, pouco resumidamente, conforme e o que foi que ele escrevia escreveu há pouco resumidamente. Nós então, começamos a ler que havia um a povo revelar gentil, esse mistério, né? que eles escreveu há pouco separados, resumidamente, e o que foi que ele não escreveu tinham, há pouco estavam resumidamente, sem Cristo, né? Nós começamos a Separados ler da que havia um comunidade povo de Israel, gentil,
estranham as alianças da promessa, estavam separados, não tendo esperança, não tinham sem não Deus tinham no mundo, estavam sem Cristo, Cristo, né? separados da comunidade em ofensas de Israel, e delitos e pecados, estranham as alianças da promessa, não tendo esperança, que sem Deus impedia no mundo, essa eram comunhão. incircuncisos, E aqui é isso que Paulo descreve, né? Então vamos ver e pecados, no versículo havia 13 do capítulo 2 que ele impedia resume, né, essa comunhão. o que E aqui realmente é isso que Paulo aconteceu. descreve, né? Diz Então aqui, vamos olha, ver. mas no agora, versículo 13 em Cristo do capítulo Jesus, 2, vós ele que resume, estáveis né? longe, o que fostes o que realmente aconteceu. aproximados, Diz aqui, pelo olha, sangue de Cristo, mas porque agora ele é a nossa em paz, Cristo Jesus, o qual vós que de ambos estáveis fez longe, e fostes tendo o quê? derrubado, aproximados a parede pelo da sangue separação de que Cristo, estava porque no meio, ele é a nossa inimizade. paz. Então havia algo de ambos que fez separava e que tendo deixava derrubado esse povo a longe parede da e separação que estava no meio, a inimizade. que algo Então havia aconteceu, algo, né, que esse povo separava, foi aproximado, que deixava esse povo aqui, como longe, diz aqui, foi e feito a paz, a comunhão, foi derrubado, que algo uma aconteceu, barreira, uma parede esse que povo havia, foi que aproximado, era inimizade com Deus. Esse povo e aqui, como diz aqui, foi feito e aboliu a na paz, sua carne a comunhão, a lei foi dos mandamentos, uma na barreira, forma de uma parede ordenanças, que havia, para que dos que era dois, inimizade com Deus. não é do, e aqui diz, ele do continua, tanto do gentil, e aboliu na sua como carne, dos judeus, dos a dois, lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, dos dois, para que criasse dos dois em si mesmo, não é do um novo homem, do tanto do gentil, fazendo a paz, como dos e judeus, reconciliasse dos dois, ambos em um só corpo dos com dois, Deus, por criasse intermédio da em si cruz, mesmo, destruindo um novo homem por ela, fazendo a paz, inimizade, e reconciliasse então, é esse mistério ambos que em um só outrora corpo com estava Deus, oculto por em Deus, intermédio que da agora cruz, se manifestou, destruindo, foi revelado por ela, e Deus usou a esse homem inimizade. Paulo para o quê? Então, para é esse evangelizar, mistério para que outrora clarear, estava para oculto mostrar em Deus, que agora e se manifestou, até, não é, foi revelado, e Deus a fé, usou esse homem Paulo para o quê? Para e vamos evangelizar, adiante aqui, olha, para, e vindo, clarear, verso 17, para mostrar, evangelizou e a paz, até, a não é, vós fortalecer a estáveis fé, longe, esclarecer e paz também, e vamos aos que adiante aqui, estavam olha, e perto. vindo, porque Verso por 17, ele evangelizou por a Cristo, paz, ambos a vós temos outros acesso que ao Pai, estáveis em um só longe, espírito, e paz assim também já aos não que estavam sois perto, estrangeiros, por e ele, peregrinos, por mas Cristo, concidadãos ambos temos dos acesso ao santos, Pai e em um sois da só família de Espírito. Deus, E assim, edificados já não sobre sois o fundamento dos estrangeiros apóstolos e peregrinos, profetas, mas sendo ele mesmo concidadãos Cristo, dos santos, a pedra angular, e sois da a família pedra de Deus, principal, edificado no qual sobre todo o edifício, o fundamento dos bem apóstolos ajustado, e cresce profetas, para o santuário, sendo ele mesmo dedicado Cristo, ao Senhor, a pedra no angular, qual também a vós, pedra principal, juntamente no estáis qual sendo todo edificados edifício para bem habitação ajustado no Espírito, cresce para o então, santuário, Paulo resumiu dedicado ao esse Senhor, mistério, né? no qual que é também realmente vós, o nascimento, juntamente a igreja estáis sendo gloriosa de edificados Jesus Cristo, para a habitação eu estou dando no só uma Espírito. introdução, Então, para Paulo os irmãos resumiu entenderem esse assim mistério, o que né? era que é o realmente propósito o dessa nascimento, carta, né? a igreja gloriosa Então chega de no Jesus capítulo Cristo. 3, eu no estou dando versículo só 3, uma introdução, diz assim, ó, pois, para os irmãos entenderem segundo assim uma o revelação, que era o e foi propósito Deus que dessa revelou carta, isso a né? Paulo, olha, me então foi dado chega no conhecer capítulo 3, o mistério, no versículo 3, que, diz assim, ó, conforme eu pois, escrevi há pouco, segundo resumidamente, uma revelação, né? E foi Oculto Deus em Deus, que revelou isso a até Paulo, olha, me foi os dado tempos conhecer eternos, né, que agora mistério, revelado que, com o nosso conforme Senhor escrevi e Salvador há pouco, Jesus Cristo. resumidamente, Pelo qual, né, olha, quando oculto lerdes, em né, Deus, quando vocês até lerem, os tempos podeis eternos, né, que agora compreender revelado com o meu o nosso discernimento Senhor e Salvador no mistério Jesus Cristo, de pelo Cristo. qual, olha, então, quando como esse lerdes, homem foi né, usado por quando Deus vocês para lerem, dar essa revelação, podeis né? E diz, olha, o compreender qual o em meu outras gerações discernimento no não foi mistério dado a conhecer de Cristo aos então, filhos como dos esse homem homens, foi usado por Deus para como dar essa agora revelação, foi né? revelado E diz, olha, o aos qual seus santos apóstolos em outras gerações e profetas não no foi Espírito, dado a conhecer a saber, aos filhos dos aqui homens, está, né? Olha, que como os agora gentios, foi revelado aquele povo aos que seus nós, santos apóstolos
e acabamos de identificar, são co-herdeiros, né? Olha, são membros os do mesmo corpo, aquele povo são que co-participantes da acabamos promessa de identificar em Cristo são Jesus por meio do co-herdeiros, Evangelho. Né? São membros do mesmo corpo, são co-participantes conforme o dom da graça de Deus em Cristo Jesus, concedida por meio segundo do Evangelho, a força, né? operante e do qual eu fui do seu constituído poder, e a ministro a ele, conforme né? o dom da graça de Deus, o menor de mim todos concedida, os santos, segundo a força operante graça do seu poder, e a aos mim, gentios, a ele, né? Paulo, o Evangelho das o menor de todos os santos, riqueza me foi de dada Cristo, e esta graça manifestar de pregar qual seja aos a gentios dispensação o Evangelho do mistério das insondáveis, agora revelado, riquezas de o mistério Cristo, desde e os séculos manifestar ocultos em Deus, qual seja que criou a dispensação todas as coisas, do para mistério que pela igreja, né? agora revelado, né? O mistério multiforme desde sabedoria os de Deus se oculto torne em Deus, veja, que criou todas as conhecida coisas, não para só que dos pela homens, igreja, né? É o mistério, o mundo, a multiforme da humanidade humanidade, de Deus, a coisa se terrestre, torne, mas veja, também conhecida das coisas celestes, não só né? Diz dos aqui, olha, conhecido agora o dos mundo principados da humanidade e das a coisa potestades, terrestre, mas nos também lugares celestiais, das coisas celestes, segundo né? o Diz eterno aqui, olha, propósito conhecido agora que estabeleceu dos em Cristo principados Jesus, nosso Senhor, e das pelo qual potestades temos nos lugares ousadia celestiais, e segundo acesso o eterno com confiança, propósito mediante que estabeleceu em a fé Cristo nele. Jesus, Então, nosso quando Senhor, pelo qual nesse primeiro temos versículo aqui, ousadia Paulo diz assim, e olha, acesso eu sou um apóstolo com confiança, capítulo mediante 1, e o a fé versículo nele. 1. Eu sou um Então, apóstolo, quando Paulo, eu nesse sou um primeiro apóstolo versículo aqui de Jesus Cristo, Paulo né? diz assim, olha, eu pela sou um vontade de apóstolo, Deus, capítulo ele, 1 e o a ele versículo foi 1. dado Eu sou um o apóstolo, privilégio, Paulo, eu sou um apóstolo por Deus de Jesus revelar Cristo, essas né? coisas, E pela vontade de Deus. esse Paulo, ele escreve a ele quem? foi dado Agora aos o santos que privilégio vivem em Éfeso, por e Deus de fiéis revelar essas em Cristo coisas, Jesus, e identificando esse quem era Paulo, esse, ele escreve e quem é agora esses aos santos, né? que vivem E em como Éfeso. Eles se e tornaram fiéis santos em Cristo Então nós Jesus, estamos vendo que era identificando gentios, um povo quem era que esse estava e morto quem é em sua esses condição, santos, né? diante de E Deus, como podemos dizer eles assim, se tornaram espiritualmente santos. mortos. Então nós estamos vendo que Sem era esperança, gentios, um sem povo Deus no que estava mundo, morto, separado em sua condição mas diante olha de o que Deus, aconteceu podemos dizer para assim, se tornarem santos, espiritualmente né? mortos, Diz aqui né? agora no Sem capítulo 2, esperança, olha sem o versículo Deus 4, no mundo, separados. Efésios 2:4. Olha o que aconteceu. Mas Deus, para se tornarem sendo santos, rico, né? Diz em aqui agora no capítulo 2, e por causa olha o versículo 4, do grande né? amor que nos amou, Efésios e estando 2:4. nós, Mas mortos Deus, em nossos delitos, sendo rico, nos em deu misericórdia, vida juntamente e por causa com Cristo. do grande Então, amor que Paulo nos está amou, revelando o mistério e de Deus, estando que a nós, igreja, que um mortos povo em nossos esquecido, delitos, nos deu vida um povo morto em juntamente ofensas, com em Cristo. delitos, em Então, pecado, né? Paulo está Recebeu revelando o mistério de Deus, assim, que a igreja, que a um graça povo de Deus, esquecido, recebeu mesmo desprezado, a benevolência um povo de morto Deus, em a ofensas, misericórdia em de delitos, Deus, em que pecado, outrora, né? noutro tempo, recebeu estava oculto, né? Como assim, diz aqui, olha, mas a graça Deus, de Deus, sendo recebeu rico em mesmo misericórdia, a benevolência por de Deus, causa do seu a grande misericórdia amor de com que Deus nos amou, que outrora, e estando noutro nós tempo, mortos estava oculto, em né? Como nossos diz aqui, delitos olha, mas e pecado, Deus nos deu vida, sendo rico juntamente em com misericórdia, Cristo, e por pela causa graça do seu sois grande salvos, amor então, com que nos amou, esse e mistério estando que Paulo nós está mortos revelando, em nossos delitos a e posição pecados, nos de um deu povo vida, antes juntamente com gentil, Cristo, né? e pela graça sois desprezado, salvos. Sem nada, então, que agora esse é chamado mistério que Paulo de está santo, revelando, que houve a posição uma transformação de um povo antes na anterior gentil, condição. E né? qual foi essa desprezado, transformação? sem nada, que eles agora tiveram é chamado de santo.
que uma houve ressurreição, uma né? transformação Estavam mortos na anterior em delitos, condição. em pecados, E qual e foi foram essa transformação? vivificados, que eles tiveram agora uma nova vida, uma ressurreição, e uma vida que nós chamamos estavam mortos a vida espiritual. em delitos, por isso em que pecados, Paulo, e foram logo no início vivificados, né? Receberam ele mesmo agora uma nova vida. E nós lemos uma vida que nós chamamos pela pregação a vida do espiritual. né? Por isso que essa Paulo, mudança, logo no início essa transformação, capítulo, né? que ele diz ele aqui, mostra olha, como no aconteceu versículo 13 isso. do capítulo e 1, nós lemos que em foi quem pela pregação do evangelho também vós, né? Essa depois mudança que ouvistes essa transformação, a palavra da verdade, que ele diz aqui, olha, aconteceu no versículo o quê? 13 do O capítulo apóstolo 1, Paulo, em ele quem foi comissionado, né? também vós, enviado, depois pela que vontade de ouvistes Deus, a aí, palavra da verdade. pelo Aconteceu mundo o quê? afora, O apóstolo Paulo proclamar ele foi comissionado, as verdades né? de Deus, enviado e através pela dessa vontade verdade de Deus, aí diz aqui, né, a sua palavra, pelo mundo o afora, evangelho da vossa proclamar salvação, as verdades que Cristo de Deus, veio, como e nós lemos, através dessa que verdade através de Deus, dele diz foi aqui, quebrado na sua a barreira palavra, que existia, o a evangelho, inimizade, o da pecado, vossa né? salvação. Pela cruz, que Cristo pelo veio, que ele fez, como nós pelo lemos, que ele realizou, que através e fez dele a paz, foi e quebrado deu uma de barreira forma que existia, graciosa, a inimizade, aquele o povo pecado, né? gentil, né? pela aquele cruz, povo desprezado. pelo que ele fez, e ele diz pelo aqui, que ele olha, realizou, o evangelho da e vossa fez a salvação. paz, E e tendo deu de nele forma também crido, graciosa, porque aquele povo tem que gentil, crer, né? Aquele povo E é outra desprezado. E ele diz maravilha de aqui, Deus, olha, o evangelho da bênção vossa de Deus, salvação. porque E tendo nele a também crença de crido, crer porque nessas verdades, tem que de crer, acreditar, né? É um e presente, outra né? É um maravilha dom de Deus, aqui mesmo é outra bênção de capítulo Deus, 2 do porque verso 8, ele diz, crença de é crer a graça, nessas a verdades, graça de acreditar, salvadora, é um pela presente, graça né? sois salvos, É um dom, mediante aqui mesmo a fé, no e é um capítulo 2 presente do de verso Deus, 8, né? ele diz, Então, olha, diz a aqui, graça, voltando o verso a graça 13, e salvadora, tendo pela nele graça também sois crido, salvos, fortes mediante a fé, selados, e é um presente de né? Deus. Foi mesmo né? marcado, Então, diz foi aqui, carimbado, voltando o verso 13, é a garantia e que é um filho de tendo Deus. nele também Diz aqui, crido, fortes selados, o quê? com o Espírito Selados, Santo da né? promessa, Foi mesmo o marcado, qual é o foi penhor da nossa carimbado, herança, é a garantia até ao que é um resgate filho de Deus, da sua diz aqui, propriedade, fortes em selados, louvor da sua com o glória. Espírito Então, Santo da promessa, essa revelação o qual do é mistério o penhor da nossa que Paulo herança, vai a se mostrar ao resgate até da sua propriedade, ao mundo inteiro, em louvor está da mostrando, sua glória. que houve Então, um essa povo morto revelação numa do condição mistério, que agora Paulo vai um povo se mostrar vivo, que até uma ao transformação mundo inteiro espiritual, né, nas que suas houve vidas, um e povo morto, um povo uma condição, não só agora vivo, né? um povo Volte vivo, aqui no que capítulo há 1, versículo uma transformação 1, como ele diz assim, espiritual nas suas vidas, Paulo, apóstolo e de Jesus Cristo, um povo não por só vontade de Deus, vivo, aos né? santos Volte aqui que no capítulo vivem, 1, esse versículo povo 1, agora como ele diz recebeu assim, um nome de santo, Paulo, pela apóstolo sua de Jesus Cristo, atual condição, por vontade de Deus, né, que antes aos santos ele não era que vivem, um povo, esse um povo agora perdido, recebeu povo um nome de mesmo santo, inimigo, mas agora pela santo, sua com atual cidadão condição, de Deus, né, que antes filho de Deus. ele não era E um povo interessante um povo que perdido, não mais morto, um né? povo mas mesmo santos, inimigo, mas agora que santo, vivem com e cidadão vivem numa cidade de Deus, não só filho de vivem, Deus, irmãos, e diz interessante aqui, mas que não mais morto, são né? fiéis, mas os santos vivem, que né? vivem e fiéis, e vivem em numa Cristo cidade, Jesus, ou não seja, só vivem, andam irmãos, em diz fidelidade aqui, mas ao nosso são Senhor fiéis, e Salvador Jesus Cristo. vivem, E aí ele, né? e coloca fiéis aqui no capítulo em Cristo 4, Jesus, veja, ou seja, capítulo andam 4, quando ele diz assim no primeiro versículo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois eu, E aí ele o coloca prisioneiro aqui no capítulo do Senhor, 4, né, Paulo, veja, capítulo 4, andeis quando ele diz de assim um no modo primeiro digno, versículo, da rogo-vos, vocação a que pois fostes eu, chamados, o prisioneiro do Senhor, né, Paulo, com toda a humildade, andeis e mansidão, de um e modo longanimidade, digno, da vocação suportando-vos a que uns aos fostes outros chamados, em amor,
esforçando-vos com toda a diligentemente e mansidão para preservar e longanimidade, a unidade, suportando-vos no uns vínculo aos outros da paz, em amor, então esforçando-vos assim, diligentemente começando com para uma introdução, preservar como a unidade, um resumo no espírito, que está nesse no vínculo primeiro versículo, da paz, né? Então, diz assim, o apóstolo Paulo, começando ele foi com uma mesmo introdução, separado por um Deus, resumo, como que está nesse um apóstolo primeiro versículo, de Jesus né? Cristo, né? Diz um assim, enviado o para apóstolo Paulo, revelar, ele foi trazer mesmo através da sua separado vida, por e ele Deus, colocou mesmo como numa um carta, apóstolo as de revelações, Jesus Cristo, né? um enviado das grandiosidades, grandiosidades de trazer Deus, através da sua vida, Deus, e ele a sua colocou vontade, numa carta, o seu poder, a riqueza da sua glória, a riqueza mesmo da sua das graça, grandiosidades para de com Deus, e a revelação do Deus, mistério oculto, a sua vontade, de um povo, o seu né? poder, um povo gentil, a riqueza da que sua agora, glória, através a riqueza mesmo de um da sacrifício sua graça, para grandioso com da cruz do e a Calvário, revelação do de Jesus mistério Cristo, oculto, uniu de um povo, não só né? um o povo gentil, judeu, que é é o o judeu, judeu, como o através gentil, de um em um só sacrifício corpo, grandioso a da cruz igreja do Calvário, que ele chama de Jesus uma igreja Cristo, uniu gloriosa. Não e só o povo diz mais judeu, aqui, né, o judeu, olha no como versículo o gentil, 7, em um só do corpo, capítulo 1, a saber, para a igreja mostrar que ele chama ainda, não é? de uma igreja gloriosa. Diz aqui, e para mostrar, diz mais aqui, nos séculos vindouros, olha no versículo 7, a suprema do capítulo riqueza 1, da sua para graça, mostrar ainda, em né? bondade para diz conosco, aqui, para Jesus mostrar Cristo. Então, nos séculos não vindouros, só a suprema suprema riqueza riqueza de Deus, da sua mas graça, agora um povo em bondade escolhido para por conosco, Deus, né? em Jesus santo, Cristo. Então, com uma nova, não só uma nova mostrar vida, tudo isso, as uma grandezas vida de Deus, espiritual, mas agora um e povo ainda um povo escolhido por Deus, né? que vai santo, e já está com uma nova assentado em lugares uma celestiais, nova vida, não é como diz uma aqui vida no verso espiritual, 6, e juntamente ainda um com povo, ele nos ressuscitou, que vai e nos já fez está assentar assentado nos lugares, em lugares celestiais, não é como diz aqui no verso 6, olha. Então mostra e juntamente com né, ele a posição nos ressuscitou diante de Deus e nos fez antes assentar um povo morto, nos lugares celestiais, agora um povo vivo, em Cristo Jesus, transformado. Então mostra claramente, espiritual, a posição já assentado diante de em Deus, lugares celestiais. Antes, um mas povo morto, não só vivo, agora um povo vivo, mas que vive, transformado, né? Está espiritual, está andando já sentado em lugares em uma celestiais, cidade mas chamada não só Éfeso, vivo, não só mas andando, que vive, mas andando né? em Está fidelidade, vivendo, está e andando, sabe, irmãos, essa em uma carta, isso tudo que em uma nós, assim, cidade estamos chamada vendo, Éfeso, né, não só que andando, mas andando eles eram em fidelidade. E como sabe, se irmãos, fosse essa carta, isso tudo que nós assim usados estamos por Deus ali, vendo, para ser né, testemunhos. que E eram, numa cidade em que essa como cidade se fosse de Éfeso, né? Era uma cidade como usados outra qualquer por Deus ali do mundo antigo, para ser testemunhos, mas muito mais desenvolvida numa porque era um cidade centro em comercial, que essa cidade político, de Éfeso, né? religioso. Era uma cidade como Nessa outra cidade qualquer, do mundo havia antigo, mais um templo muito grandioso, mais desenvolvida conhecido porque era um como centro comercial, uma das 7 político, maravilhas do mundo religioso. antigo. Ali Nessa havia cidade, um templo, a deusa havia Artemis, né? a templo famosa grandioso, deusa Diana, conhecido como a filha, uma do das Júpiter, 7 maravilhas e era do um mundo centro mesmo antigo. de peregrinação, Ali havia um de templo, romaria, a deusa Artemis, e né? estavam a famosa ali, deusa né, Diana, esses santos, a filha esses santos do Júpiter, vivendo, e era um centro mesmo de tinham peregrinação, mesmo de romaria, estavam ali, uma grande né, responsabilidade, esses santos diante de Deus, né? Esses santos porque vivendo tinham essa mesmo vida que eles deveriam assim caminhar, uma grande responsabilidade, né, que o Paulo diante diz de aqui, Deus, né? Andeis de modo que essa digno vida que eles deveriam, no verso assim, 1 do capítulo caminhar, 4, da vocação deveriam andar, a que né, que o Paulo chamados. diz aqui, Um modo andeis digno
de modo ou que seja, vivam dignamente como primeiro um santo do de capítulo Deus. 4, Da e aí, vocação irmãos, vai a que fostes essa chamados, carta, né? O Vai modo mostrar digno, não só ou seja, as grandezas vivam das coisas celestiais dignamente de Deus, como um a santo de vontade Deus. de E aí, Deus, irmãos, o poder, vai todos nas regiões essa celestiais, carta, né? vai Mas mostrar vem não também só para as as grandezas regiões das coisas celestiais de terrestres, né? Deus, A vida a vontade não só de Deus, agora o em termos poder, de posição, todas nas regiões celestiais, já diante de Deus, mas desse povo vem aqui também santo, para as né? regiões Separado, terrestres, né? A vida Mas não a só vida agora em termos na de prática posição desse povo já separado, diante de Deus, santo, desse povo que nós aqui, chamamos, o apóstolo santo, Paulo né? diz, Separado, a igreja gloriosa, mas uma a igreja vida sem mácula, na prática sem ruga, desse né? povo Como ele diz separado, aqui, santo, que olha, nós chamamos, santa, o apóstolo sem Paulo mácula, diz, a igreja gloriosa. Aqui, olha, Uma capítulo igreja 5, sem mácula e versículo sem ruga, 27. não é? Como ele diz Sem aqui, ruga, olha, nem coisa santa, semelhante, sem porém mácula, santa e sem gloriosa. defeito. E Aqui, olha, capítulo 5, quando fala de igreja, e versículo os irmãos aqui 27, sabem, são todos já sem ruga, bastante nem experimentados, coisa né? A palavra semelhante, eclésia, porém né? santa Ec, e sem eclésia. defeito. Ec é E tirados quando para fala de fora. igreja, os irmãos E aqui sabem, eclésia são todos é já uma assembleia bastante experimentados. Então, né? assembleia palavra dos tirados para né? fora. Ec, Tirados eclésia, para fora ec do mundo, é tirados mas andando para ali fora. naquela cidade. E cidade eclésia mesmo, idólatra, é uma assembleia, uma cidade, então, assembleia com dos uma tirados grande para deusa, fora, né? tirados Só para pra fora do mundo, se melhorar, mas andando ali o naquela pano de fundo cidade, aqui, e cidade veja mesmo, em Atos idólatra, dos Apóstolos, uma cidade no capítulo com uma grande deusa, é 19, né? E só para Atos se 19, melhorar o pano de você fundo vê aqui, como veja a em coisa não Atos era dos fácil, Apóstolos, né? Diz aqui, no olha, Atos capítulo capítulo 19, é 19, e no versículo 22, Atos 19, diz assim, olha, para você ver como tendo enviado a a coisa não era Macedônia, fácil, né? dois Diz daqueles aqui, que olha, ministravam, Atos capítulo 19, Timóteo e Erasto, isso é e no Paulo, versículo 22, permaneceu algum tempo na Ásia, diz naquela assim, região olha, ali, né? tendo enviado a Principalmente Macedônia, dois daqueles que em ministravam, Éfeso, Timóteo e Paulo Erasto, ficou isso é ali Paulo. mais ou menos uns Permaneceu 3 anos. algum tempo Por esse na Ásia, tempo, naquela região houve ali, grande né? alvoroço, Principalmente acerca do caminho. Quem era o caminho? Em Era Éfeso. os santos. Né? Paulo ficou o povo ali de mais ou Deus, menos uns 3 esse anos. povo que Por esse seguiam tempo, o houve caminho. grande alvoroço. Jesus Cristo, eu sou o acerca caminho, do caminho, a verdade. Quem era e o a caminho? vida. Então Era diz os aqui, olha, santos, pois um né? ourives, O povo de Deus, chamado Demétrio, esse povo que que fazia seguiam de prata o caminho. bichos Jesus Cristo, eu sou de o caminho. Diana, a Então verdade havia e a um comércio vida. grande. Então nós diz vamos aqui, ver olha, aqui. pois um Olha, ourives, que dava muito chamado lucro Demétrio, aos que seus fazia de artífices, prata convocando-os juntamente Diana. com outros da mesma Então profissão, havia um comércio disse-lhes, grande, nós senhores, vamos ver aqui. Olha, que sabeis dava que muito lucro deste aos ofício seus artífices. vem a nossa prosperidade. prosperidade. Então Juntamente havia, com era outros uma da mesma cidade, profissão, disse-lhes, que senhores, dependia muito, né, de sabeis que peregrinações, de turismo, deste ofício desse templo, vem a nossa dessa deusa, prosperidade. e havia um culto Então ali, era uma né, cidade, de curas e tal, era um negócio que grandioso dependia mesmo. muito, né, e de eles peregrinações, de vendiam, turismo, né, desses os santinhos, templos, dessa deusa, souvenirs, e aquelas havia um coisas. culto ali, Então diz aqui, né, olha, de isso curas gerava, e né, tal, era um muito negócio lucro. grandioso mesmo. E deste E eles ofício vem a nossa vendiam, né, prosperidade. os E santinhos, estáis vendo e os ouvindo souvenirs, que aquelas coisas. não só em Então diz Éfeso, aqui, olha, isso gerava, mas em quase toda a muito Ásia. lucro. Este E Paulo deste ofício vem a nossa prosperidade. tem persuadido e estáis e vendo e ouvindo desencaminhado que muita não gente, só em Éfeso, afirmando mas em não quase serem toda deuses a Ásia, os que são este feitos Paulo por mãos humanas. tem persuadido Não somente ao e perigo desencaminhado de a nossa profissão muita gente, cair em descrédito, afirmando não serem como deuses, também os que são o feitos próprio por templo mãos humanas. da grande deusa não Diana, somente ao ser perigo o quê? de a nossa Estimada em profissão nada, cair em e ser descrédito, mesmo como destruída também a o majestade próprio daquela templo que da de grande toda deusa a Diana Ásia ser e o mundo que estimada adoram, em né? nada. Então veja, E ser ouvindo mesmo isto, destruída a encheram-se majestade de furor daquela que e clamavam, de toda grande a Ásia é a e o Diana mundo dos adoram, Efésios, né? E foi Então toda veja, a cidade ouvindo tomada de isto, confusão. E encheram-se todos de furor a uma e clamavam, arremeteram para o grande teatro.
é a Diana dos macedônios, e foi Gaio, toda a cidade tomada de confusão. Companheiro de Paulo, todos, querendo este apresentar-se arremeteram ao povo, para o teatro, não lhe permitiram arrebatando os discípulos, os macedônios, Gaio, Gaio, Aristarco, também companheiros de Paulo, que eram amigos querendo de Paulo, este apresentar-se mandaram ao povo, rogar-lhes que não não lhe se permitiram os arriscasse, discípulos, indo ao teatro. Estava uma confusão Alguns, ali pois, para matar gritavam também de uma forma, outros de outras, que eram porque amigos de Paulo, a assembleia mandaram caíra rogar-lhes em confusão, que não se arriscasse, e na sua maior parte, indo ao teatro. nem sabiam, alguns, pois, gritavam por que motivo de uma estavam forma, reunidos, outros de engraçado, outro, né? porque tem gente a assembleia caíra em nem sabe onde confusão, está o bolo, e na ele vai sua pra maior lá, né? parte, não sabe nem o que está acontecendo, mas por que motivo coisa estavam do mundo reunidos. mesmo. Então Engraçado, tiraram né? Alexandre Tem gente que dentre a multidão, nem sabe onde tá impelindo o os bolo, ele vai judeus pra lá, para né? a frente. Não sabe nem o que está Este, acontecendo, mas acenando é com mão, coisa do mundo queria mesmo. falar ao Então povo. tiraram Quando, Alexandre, porém, reconheceram dentre a que multidão, ele era judeu, impelindo todos os os judeus gritaram para a frente. por Este, espaço de quase acenando 2 horas. com mão, Olha queria só. falar ao povo. Grande. Quando, É a porém, Diana dos reconheceram Efésios, que ele era judeu, como uma todos torcida, a né? uma Assim, aquela gritaram coisa, por né? espaço de E o quase escrivão 2 da horas, cidade, tendo olha apaziguado o povo, grande de senhores, é a Efésios. Diana dos Efésios. Quem porventura é como uma não torcida, sabe né? que Assim, aquela a coisa, cidade de Éfeso, né? veja, E o escrivão da é a cidade, guardiã tendo apaziguado o povo de templo senhores da Efésios, grande Diana, quem porventura e não da sabe imagem que a caiu cidade de de Júpiter, Éfeso, né? veja, Se você lê, o Júpiter é a era o pai guardiã da Diana, né? do Na templo cultura lá. da Ora, grande Diana, não podendo e isto ser da imagem contraditado, que caiu convém de Júpiter, que né? vos Que você mantenhais leia, calmos, o Júpiter era o pai e nada da façais, Diana, né? Na precipitadamente. Ora, porque estes não homens podendo que aqui isto ser trouxestes contraditado, não são convém sacrílegos, que vos nem mantenhais blasfemam calmos, contra a nossa deusa. e nada façais, Portanto, precipitadamente, e os porque artífices estes homens que o acompanham que aqui trouxestes têm alguma queixa não contra são alguém, sacrílegos, nem audiências, blasfemam contra a né? nossa deusa. E procônsules, Portanto, que se acusem Demétrio e uns os aos outros. artífices Mas que o acompanham se alguma outra tem alguma coisa queixa contra pleiteais, alguém, será há decidida em audiências, assembleia né? regular. E procônsules também que se corremos acusem perigo uns aos outros. de Mas que por se em alguma de outra que por coisa hoje pleiteais, sejamos será acusados de decidida sedição. em Lembra assembleia que Paulo regular. era porque Era também romano, corremos né? Então perigo tinha umas prerrogativas de que lá. por, E não de havendo que por motivo hoje algum sejamos que possamos acusados alegar de sedição. para justificar Lembra que Paulo este era, ajuntamento. E tendo era romano, dito né? isto, então tinha umas dissolveu prerrogativas lá. a assembleia. E não havendo Então, motivo irmãos, algum é esse que pano de possamos fundo, alegar, né, que essa para igreja ali justificar este está ajuntamento. enfrentando. E tendo Os santos dito que isto, vivem, dissolveu eles era a assembleia. um testemunho. Então, irmãos, esse viver pano de numa fundo, cidade né, idólatra, que essa igreja né, ali uma está cidade enfrentando, mesmo pecaminosa, os santos que mas de vivem, uma forma eles diferente. eles agora eram um conhecidos, testemunho, sei lá, viver numa cidade o Zé lá do idólatra, mercado, né? uma Rapaz, cidade ele agora mesmo é santo, pecaminosa, ele é crente, mas de uma forma diferente. Eles E o agora povo eram conhece, conhecidos, né? sei lá, né? E Paulo o tá Zé lá dizendo do que mercado, o Zé da medalha, rapaz, ele lá, agora é ou santo. quem quer que ele seja, é crente, agora é um santo. E o povo conhece. Ele tem uma né? nova natureza espiritual. E Paulo está dizendo que ele o Zé da medalha tem lá, a ou presença, quem quer né, que seja, agora é do um Espírito Santo em sua vida. Ele, não é isso que ele tem uma nova natureza. E o versículo espiritual. 14 diz: Ele tem a presença do tem Espírito Santo. a presença, não né, só tem a do presença Espírito Santo em mas sua Paulo, vida. não é isso Nós que vamos ver capítulo durante 1, a carta, e o versículo 14 o diz: contraste tem que a é presença do velho do Espírito morto, Santo. do vivo, não só né, do homem tem a espiritual, presença mas do homem Paulo, celestial, nós mas vamos que ver vive durante a que carta, anda no meio o contraste dos que é mas do não velho deve do mais morto, andar como do outrora, vivo, né? O Do homem capítulo espiritual 4 vai mostrar do homem tudo celestial, isso, deixando, mas que vive, né, que anda não andeis no mais meio dos como mortos, andam os gentios mas na não carne, deve mas mais andar andais como outrora. Um novo, O capítulo né, 4 vai mostrar tudo como isso, diz aqui, deixando, em Cristo,
não andeis cheio mais do Espírito como andam Santo. os gentios na Ele diz carne, no mas capítulo 5 andais como e no versículo novo, 18, né? não vos embriagueis com como vinho, diz aqui, no qual há em dissolução, Cristo, mas cheio do cheio do Espírito Espírito Santo. Era um povo que Ele devia diz andar no capítulo 5, e no versículo 18, dignamente, não vos embriagueis o com propósito, vinho, segundo a no que qual foram há chamados, dissolução, mas um povo enchei-vos mesmo do Espírito com Santo. a presença Era um do povo Espírito que devia Santo. andar Um povo segundo, com o poder né, do Espírito Santo dignamente, em suas vidas. o propósito, E não só isso, segundo a né, que foram um chamados, povo, um que povo tinha mesmo com a proteção a presença do Espírito das armaduras Santo. de Deus. Um povo, Por isso que no com capítulo o poder 6, do Espírito o Santo em apóstolo suas Paulo, vidas. lá E no não só versículo isso, 10, né, ele diz assim, povo olha, que quanto tinha ao mais a proteção sede fortalecidos das armaduras de Deus no Senhor, Por isso que no capítulo e na 6, força o apóstolo do seu Paulo, poder, lá no versículo 10, ele diz de assim, toda olha, a armadura quanto de ao Deus, mais, para poder sede ficar fortalecidos, firmes no Senhor, contra as e na ciladas força do diabo, do seu porque poder, a nossa luta não é contra o de sangue toda a e a armadura carne, de Deus, e sim para contra poder os desficar o quê? principados Firmes e as contra potestades, as ciladas do contra diabo, os dominadores porque a deste nossa mundo luta tenebroso, não é contra o as sangue forças e a espirituais carne, do mal, e sim contra nas regiões os celestiais. principados Portanto, e tomai potestades, toda a armadura contra os de dominadores Deus, deste para mundo que tenebroso, possais contra as resistir forças espirituais no dia do mal, e nas depois de regiões ter celestiais. vencido tudo, Portanto, permanecer tomai toda a inabaláveis. armadura de Então, Deus, esse povo, para que né, possais gentil, que antes não resistir tinha nada, no dia passou mal, a ter um nome, e depois de santos, ter vencido tudo, filhos de Deus, permanecer não só santos, mas a inabaláveis. presença Então, de esse Deus povo, em suas né, vidas, gentil, o poder que antes antes não Deus tinha na nada, sua vida, passou a ter um a nome, santos, proteção de Deus, filhos para de o quê? Deus, Para não andar só santos, de mas um modo a digno presença da vocação de Deus em suas a que eles vidas foram o chamados. poder de E nós Deus vamos na ver, sua irmãos, vida, né? essa A relação proteção de entre Deus e o para o contraste quê? da vida Para andar de um velha, modo né? digno da Com a vida vocação nova, a que deixando eles foram o chamados. pecado. E nós vamos Deixando ver, as irmãos, coisas essa desarraigando, relação né? entre E o tem a contraste relação da mesmo, vida velha, da né? família Com entre a vida marido nova, e mulher, deixando tem a relação o pecado, com Deus, deixando relação as mesmo coisas entre desarraigando, pai, mãe, né? filho, E tem a relação entre o mesmo, povo, então da família, entre marido e grandes mulher, coisas tem a que relação com essa Deus, carta relação mesmo nos entre proporciona. pai, mãe, filho, no final entre mesmo, o povo, o desejo de então, Paulo, né? Era que a igreja grandes se coisas fortalecesse. que essa E ele carta diz aqui no mesmo capítulo nos 5 proporciona. e o versículo no primeiro, final olha, mesmo, sede, o pois, desejo de Paulo, né? imitadores Era que de Deus, a igreja como se filhos amados. fortalecesse. E ele diz aqui no capítulo 5 em amor, e o versículo como também primeiro, Cristo vos amou, sede, pois, e se entregou a si mesmo imitadores por de nós, Deus, como filhos amados, e sacrifício e andai a Deus em aroma em amor, suave. Como irmãos, também Cristo vos amou grandes e se entregou coisas, a né? si mesmo Então, por nós. assim, para como iniciar, oferta, eu e queria mostrar um sacrifício a panorama Deus geral em aroma dos irmãos suave, do irmãos, que realmente é a grandes carta. coisas, né? E esse Então, assim, primeiro pra versículozinho iniciar, diz, né? eu queria mostrar um Tudo panorama já, geral, essas coisas dos assim, irmãos, de modo resumido. do que Paulo realmente apóstolo é a carta de Jesus Cristo. E esse primeiro por vontade de diz, Deus, né? Aos Tudo santos já essas que coisas vivem assim de em modo Éfeso resumido, e Paulo, fiéis apóstolos em Cristo Jesus. de Jesus Cristo. Então, Orem, por e vontade nós vamos de Deus, assim nessa caminhada, aos santos, né? Quem que sabe até a vivem glória, em Éfeso e mas fiéis saber, né? em Cristo que Jesus. Deus revelou Então, a sua orem, vontade, o e seu nós vamos, poder, assim, nessa a caminhada, sua graça, a né? riqueza Quem de sabe tudo, até a glória, e concedeu mas a saber, nós. né? Aí eu estava que hoje Deus à tarde, revelou Senhor, muito obrigado. a sua Eu vontade, só tenho que agradecer, seu poder, né, irmãos? a sua Porque graça, eu era a contado riqueza de como tudo, um e concedeu sem Cristo, a nós. Aí eu sem estava hoje à esperança, tarde, Senhor, muito obrigado. sem Eu comunidade, só tenho que agradecer, afastado né, mesmo das promessas, porque eu era contado sem como Deus no mundo, andando sem Cristo, né, seguindo sem esperança, o curso desse mundo, sem comunidade, seguindo o diabo, que era o meu afastado pai, mesmo das promessas, e sem Deus seguindo no mundo, e fazendo andando, a vontade da carne, dos seguindo pensamentos. o E era curso um desse morto. mundo,
seguindo filho o diabo, da ira, que era o meu pai, filho da desobediência, né? mas aprove seguindo a Deus pelo e seu fazendo amor, a vontade pela sua graça, da pela sua carne, bondade, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela filho sua da ira, vontade, filho pela da sua desobediência, eficácia, tudo essas mas grandezas, aprove a né? Deus Lá do pelo céu, seu amor, me pela sua pegar, graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, me salvar, pelo seu poder, né? pela sua vontade, me pela sua em mim eficácia, o tudo Espírito essas grandezas, Santo, né? a presença, me dá pegar, oportunidade de andar me com salvar, o poder do Espírito né? Santo, que nós vamos me ver que colocar em há uma mim diferença o da Espírito presença Santo, com o poder, a presença, a dá proteção, oportunidade para eu andar nesse mundo aqui, de andar com isso o é poder do testemunha, Espírito enfrentar Santo. Nós tudo, vamos ver meu que irmão. há uma Minha diferença irmã. da presença É para você, com o poder, é para nós. A Então que Deus proteção nos ajude mesmo, para eu andar né? nesse E mundo tem aqui. mais. Isso é E nos testemunha, assentar enfrentar em tudo, lugares meu irmão. celestiais, E né? minha irmã, Agora já. é para nós você, estamos é para nós. Então Em que lugares Deus nos celestiais, ajude mesmo, mas né? ainda E tem vivendo mais. e Nos nos lugares assentar terrestres, em né? lugares Não só celestiais, vivendo, né? agora mas já andando, nós estamos é muito lugares importante essa celestiais, palavra, mas ainda vivendo fiéis, nos fiéis lugares em terrestres, Cristo, né? né? Não só vivendo, mas desafio andando para as é terças-feiras muito à noite. importante Que Deus essa nos ajude, palavrinha. Pai. fiéis, Eu te louvo, Senhor, fiéis em Cristo, né? porque o Senhor é bom. É o desafio Porque aprove a Ti para as pela terças-feiras à suprema noite. Que Deus nos ajude. riqueza Pai, da Tua vontade, eu te louvo, Senhor, revelar a esse mundo, porque o Senhor é através bom, da Tua graça, do porque Teu aprove poder, a Ti, da Tua pela misericórdia, suprema essas riqueza da Tua grandiosidades, vontade, as maravilhas revelar do Teu amor, a esse mundo, como, através da Senhor, Tua graça, do Teu o Senhor poder, é da Tua bondoso, misericórdia, e essas revelou grandiosidades, mesmo usou as maravilhas do o Teu apóstolo amor, Paulo como instrumento Senhor, em Tuas mãos. o Senhor Deu a Ele o bondoso discernimento para e revelou mostrar a nós hoje à mesmo noite usou aqui quem nós o éramos apóstolo Paulo realmente, como gentios, instrumento em Tuas mãos. um povo E deu a Ele o sem discernimento esperança, para perdido, mostrar andando a nós mesmo, hoje à noite aqui, indo para quem nós a perdição. éramos realmente, mas gentios, pela Tua graça, povo pelo Teu amor, sem pela esperança, Tua misericórdia, perdido, revelar andando a mesmo salvação, indo para em a Cristo perdição. Jesus, revelar o Teu mas Filho, o amor dele, pela em Tua nossas graça, vidas, pelo Teu amor, e a pela ponto Tua de agora misericórdia, nos revelar tornar um a santo, salvação. um santo de Em Deus, Cristo Jesus, revelar separado o Teu desse Filho, o amor mundo dele para em nossas vidas, proclamar e as a Tuas ponto verdades, de agora para sermos nos tornar testemunhas um e andarmos santo, em fidelidade, um à santo Tua de palavra, Deus, a um Tua separado pessoa, desse mundo, e assim, Pai, para nos cobrir o mesmo proclamar as de Tuas verdades, de para sermos elementos testemunhas da e Tua andarmos em proteção, a Tua fidelidade, armadura, a Tua palavra, enfim, tudo a isso, Tua Pai, pessoa, e nos assim, ajuda, Pai, a nos cobrir o entender mesmo de e mesmo de ainda elementos da Tua nesse proteção, mundo, a Tua como armadura, um santo de enfim, Deus. tudo isso, Eu Pai, te peço humildemente, e nos Pai, ajuda que o Senhor nos a ajude entender e também a e cada mesmo amado irmão aqui, ainda não só viver a ouvir nesse mundo, mas a como fortalecer um a nossa santo fé de Deus. e colocar Eu em te prática peço humildemente, em nossas Pai, que vidas. o Senhor nos ajude Aceita nossa e também a cada gratidão, amado irmão aqui, no nome não de só Jesus, a ouvir, amém. mas Amém. a fortalecer a nossa fé e colocar em prática em nossas vidas. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.